Nós estamos no 8º dia de nossa novena em preparação para a solenidade de Pentecostes. Gostaríamos hoje de ver 3 dons do Espírito Santo. Na pequena homilia passada, nós já vimos os dons do temor de Deus e da piedade. Hoje, gostaríamos de falar do dom da ciência, da fortaleza e do conselho. Pois bem, em que consiste o dom da ciência? É importante a gente saber distinguir um pouco o dom da ciência do dom da inteligência, que vai aparecer mais tarde. O dom da ciência nos diz aquilo que é a natureza das coisas. O dom da inteligência, ao contrário, nos fala das realidades reveladas, dos mistérios da fé cristã. Então, nós estamos aqui diante de um objeto de conhecimento natural e um objeto de conhecimento sobrenatural. Só que, não sei se isso vai complicar a sua cabeça, mas o que acontece é o seguinte: você conhece as coisas naturais pelo dom de ciência de uma forma sobrenatural. Ou seja, você, através do seu conhecimento, você poderia ter uma ilusão a respeito das coisas. Você poderia não enxergar as coisas como elas são de fato. Então, Deus concede esse sopro nesta vela, neste dom da ciência, para que você consiga enxergar as coisas como elas são. O dom da ciência ele tem 2 lados, um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo nós poderíamos chamar como exemplo São Francisco de Assis, que conseguia enxergar nas coisas naturais as pegadas do Criador, ou seja, aqueles sinais claros de Deus Criador, e por isso ele podia cantar o Cântico das Criaturas. Mas, ao mesmo tempo, virando do outro lado, nós temos o fato seguinte, que uma vez que você olha para as criaturas que te lembram o Criador, você também vê a desproporção entre a criatura e o Criador. Então, o dom da ciência nos mostra a vaziez, o nada, que é a criatura sem Deus. Se eu cortar o relacionamento das criaturas de Deus, ou seja, a dignidade das criaturas não vem delas mesmas, mas vem de Deus. E é por isso que os santos são capazes de ver o quanto é vazia a realidade desse mundo, pelo fato de que nós ainda não estamos contemplando Deus face a face no céu. Também os santos que vivem verdadeiramente o dom da ciência recebem de Deus uma graça de ver a gravidade do pecado, dos seus pecados cometidos no passado e dos pecados das outras pessoas, coisa que nem sempre nós enxergamos. Ou seja, aqui realmente os santos têm um verdadeiro horror do pecado mortal. E ao ver com o dom da ciência o pecado mortal, eles são capazes de sentir uma grande tristeza e um grande arrependimento. Vejam, não se trata de complexo de culpa, porque se a pessoa já está em estado de graça, se arrependeu e se confessou, aquele pecado já está perdoado. Mas trata-se realmente de amorosamente, ou seja, por causa do amor que nós temos para com Deus, de enxergar o que significaram aquelas ofensas. O segundo dom que nós gostaríamos de ver hoje é o dom da fortaleza. Ele não deve ser confundido com a virtude da fortaleza, que é aquilo que ele aperfeiçoa. Na virtude da fortaleza, o que é que eu faço? Eu tenho coragem de enfrentar os males. E assim, enfrentando esses males, eu sou capaz de realmente ser fiel a Deus. Então, quando eu tenho a virtude infusa da fortaleza, sou eu quem estou tendo esta coragem. Mas acontece o aperfeiçoamento disto, que é o dom da fortaleza. Ou seja, quando realmente você vê que não é aquela pessoa que está sendo forte, mas é Deus que está sendo forte nela. É o Espírito Santo que sopra. Deus age. É Deus operante. É por isso que nós dizemos que a graça atual que sopra nas velas dos dons é a graça operante. Então, o que nós vemos, por exemplo, nos mártires. Quando Santa Inês, uma menina
frágil, ou Santa Maria Goretti, enfrentam o martírio por amor a Cristo. A gente vê ali que, certamente, nos mártires, a debilidade e a fraqueza humana não seria capaz de justificar toda aquela fortaleza, aquela coragem, aquele destemor diante da realidade cruel do martírio, do sofrimento, da dor e dos algozes. Mas se nós temos a virtude da fortaleza, às vezes fica difícil nós sabermos equilibrar as coisas. Como é que eu sei se na minha fortaleza eu não estou sendo temerário, meio que cometendo suicídio, ou se eu não estou sendo covarde, pusilânime, negligente e não realizando realmente o meu dever? Como saber esse equilíbrio entre esses dois abismos? Aí nós temos o dom do conselho. O dom do conselho é um aperfeiçoamento da virtude da prudência. Eu, pela prudência, sou capaz de discernir o reto modo de agir. Mas, às vezes, a prudência humana, ela não é ainda capaz de discernir tudo. Ou, melhor ainda, até a mesma prudência, enquanto virtude infusa, permanece ainda imperfeita. É aí que nós vemos os grandes santos serem os nossos grandes conselheiros. Por quê? Porque eles que têm o dom do Espírito Santo de saber discernir entre os dois abismos, sabem caminhar naquilo que é o caminho de Deus. É por isso que Jesus, quando aconselha o nosso modo de agir, ele diz que nós deveríamos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Parece uma coisa contraditória. Pomba, serpente se contradizem, mas o dom do conselho nos faz compreender profundamente aquilo que é realmente a atitude a ser tomada. Por isso, muitas vezes, quando você, diante de uma decisão, na oração, recebe uma inspiração que te diz para onde ir, trata-se de uma manifestação do dom do conselho, onde Deus realmente está iluminando o seu caminho e a sua decisão.